Boa tarde, colegas. Estamos para mais um seminário sobre políticas de memória e patrimônio no espaço público. Esse seminário foi preparado por mim, Edinaldo, e pela Patrícia. O primeiro texto que nós vamos apresentar é sobre o texto do Andreas Husserl, Cultura da Memória em um Impasse, Memoriais em Berlim, Nova York. Então, a gente começa apresentando um pouco do Andreas Husserl. Ele é doutor em língua alemã e literatura pela Universidade de Zurique. É professor de língua alemã e literatura comparada na Columbia University. Suas pesquisas variam temporalmente entre os séculos XVIII e XXI, com ênfase na área de literatura alemã, modernismo e pós-modernismo, trauma, memória, cidades e globalização. No começo desse livro, o professor disponibilizou a apresentação e alguns capítulos. Então, ele começa falando sobre que, a partir da década de 80, começou o foco nas pesquisas, estudos políticos, culturais, transnacionais. Ou seja, os cursos não são presos só a um país ou uma nacionalidade, mas vai além. Focaliza na questão da memória traumática. Começou na Europa, a gente já viu esse autor, Maurício Robespierre, né, com um livro Les et Mémoires, que é Os Lugares de Memória, de Pierre Nora também. É importante citar que nessa década de 80, 90, a gente está também na França comemorando o bicentenário da Revolução Francesa. Então, essas questões de memória, história, têm bastante peso, justamente por essa comemoração. Outros autores, né, como Nietzsche, Benjamin e Foucault, foram outros pontos de contato importantes para esses debates também sobre essa questão da memória. Na época, as discussões de memória inseriam somente nos contextos nacionais, e os memoriadores, sobretudo da humanidade, se descobriram travando uma batalha com historiadores. E essa questão de memória e história era um terreno muito disputado. Ele vai trabalhar um pouco essa questão de memória e história, mas num sentido de harmonização, como a gente tem ouvido também nos últimos seminários, que esse divisor história e memória foi superado em quase todos os lugares, e que há uma interdependência entre a historiografia e memória amplamente reconhecida. Nenhuma história, que ele dá esse nome, tornou-se um tema corrente para desligar esse novo subcampo da historiografia. A nação já não é contingente singular da memória coletiva, e a própria expressão memória coletiva tornou-se uma denominação cada vez mais problemática. E na década de 80, aí começa esse discurso de memória e análise das histórias traumáticas tornar-os transnacionais. Por exemplo, no Terceiro Reich do nazismo contra os judeus, não fica só focalizado naquele momento, naquele contexto, ela vai além do território alemão. A questão do apartheid do sul da África também, a criação da Comissão da Verdade e Reconciliação. Na América Latina, a questão dos desaparecidos políticos, o genocídio dos Tutsi em Ruanda. Nós vamos ver também no próximo texto do Correia, que a gente vai apresentar, o genocídio dos herreiros, que é considerado o primeiro genocídio, né, do século XX. A violência hindu contra os muçulmanos na Índia, antes e depois de 2000. A ONU também instituiu tribunais internacionais de justiça para julgar o caso da Iugoslávia, Ruanda, Corte Penal Internacional, contra crimes de humanidade e genocídios. A questão o estupro e a violência contra a mulher em tempos de guerra, o caso da limpeza étnica sérvia, com sua violência sistemática contra as mulheres, bem como das mulheres de conforto coreanas, que passaram a ser lugar de discurso na década de 90. E a proibição pela Convenção sobre o Genocídio nos casos de crianças roubadas ou filhos desaparecidos da Austrália, da América Latina, ou islamização forçada das crianças armênias na Turquia, depois do genocídio dos armênios de 1915. Vários fatos que convidam também a essa transnacionalização da memória. Em outras palavras, a transição para preocupações transnacionais no estudo sobre a memória e os direitos humanos baseou-se em eventos políticos e históricos das décadas de 80 e 90. Os debates públicos sobre a memória no Chile, na Guatemala, Brasil, sobre as comissões da verdade, multiplicou-se pelo mundo afora. Então, a guinada transnacional dos estudos da memória influenciou claramente a política nacional, os processos judiciais, as comissões da verdade, os debates populares de muitos países, e se articulou de maneira vigorosa na literatura, nas artes plásticas, em filmes, documentários, arquiteturas de museus e memoriais.
Então, às vezes, tem alguns colegas que estão trabalhando sobre a Comissão da Verdade, período pós-ditadura, pode ser um bom texto de início de diálogo para essas questões. A memória transnacional pode ocasionar esse efeito negativo, dois aspectos que ele coloca. Primeiro, sobre a competição entre as memórias, do tipo, igual duas velhinhas se encontram, é que eu tô com dor aqui, devo dar o remédio, a outra fala, mas eu tô muito pior, e assim por diante. Ou seja, às vezes, no diálogo entre povos, um fala, meu povo sofreu mais que o seu, foi mais humilhado que o seu, ou que Michel Houellebecq chamou de jogo de soma zero da memória, ou seja, que não ajuda em nada. É a questão do abuso da memória nacional que visa a limpeza étnica, como serve Ruanda. Em ambas, a memória foi mobilizada a serviço do poder, da purificação e da destruição. Nesse ponto, eu tenho um caso interessante. Eu conheci uma amiga da África, que quase foi morta por essa limpeza étnica. O nome dela é Florida Mokabideri Kalinijabo, e ela pertencia a uma etnia em Ruanda, e aí tinha outra etnia que estava no poder que simplesmente começou a massacrar a outra etnia. E para ela se salvar, ela conta que ela se escondeu num guarda-roupa, uma igreja que estava próxima dela. E aí eles invadiram, não conseguiram achar ela no guarda-roupa. Ela conseguiu se refugiar-se para o Brasil. E só depois de 15 anos que ela pôde voltar lá para ver a família, o que sobrou dela, porque muitos foram mortos. Aí ele fala que, por exemplo, que toda lembrança baseia-se na mobilização ou no apagamento. Tanto a memória quanto o esquecimento são passíveis de múltiplas formas de abuso, assim como ambos podem surtir efeitos benéficos na busca da verdade e na reconciliação. E aí ele fala o seguinte, que ao examinar a trajetória do discurso de direitos humanos, que foi aprovado em 1948, tratou-se a questão da conversão simultânea sobre o genocídio. Parece que significativo que um novo tipo de vitalidade política do discurso de direitos humanos tenha emergido paralelamente ao discurso de novo sobre a memória na década de 80 e acelerou com a introdução da internet em 95. Um outro assunto também a ser explorado, que o eixo entre memória, direitos humanos e internet é outro grande tema transnacional de hoje. Não a questão de segurança nacional, mas a própria ameaça política à democracia. Feito isso, nós vamos abordar as questões dos memoriais de Berlim e de Nova York. A questão da política de memória tornou-se transnacionais ou globais, com foco, como vimos, no trauma histórico e nas violações de direitos humanos, principalmente a questão do genocídio. Então, nós vimos que criaram-se comissões de verdade no Chile, Argentina, até mesmo no Brasil, justamente depois do período da Guerra Fria. Depois da queda do Muro de Berlim, a política global dos memoriais, da década de 90, tornou-se três grandes fatores. Primeiro, é sobre o Holocausto e debates públicos sobre 50, 60 anos aniversários relacionados com a Segunda Guerra Mundial. Depois, as transições de democracia, então, seja de terrorismo, seja de ditadura na América Latina, do apartheid na África do Sul. E o terceiro, a recorrência da limpeza étnica e do genocídio, seja dos Balcãs e Ruandas, ou como nós vamos ver também no sudoeste africano dos herreiros. Aqui a questão da oposição entre memória e história. A simples oposição da boa história, adjetiva memória indigna e de confiança, não basta, como mostram os historiadores de memórias Pierre Nora e Jean Asman. O Martin recorreu a extenso debate sobre memória e o trauma para assinalar que as afirmações de desfechos implícitas na historiografia, objetiva, baseada em fatos, naufragam na própria natureza de experiência traumática, que nega reconciliação a cura do desfecho. O discurso sobre memória veio para ficar. A compreensão e representação de passados históricos traumáticos exige a cooperação entre historiadores e aquele que Carol Gluck, no Feliz Neologismo, chamou de memoriadores. A relação entre práticas de memorialização e a realidade do esquecimento continua a ser um ponto de discórdia, ou seja, o que é necessário relembrar e o que é necessário esquecer. O paradoxo é que as próprias práticas comemorativas podem participar do processo destemporalizante do consumo instantâneo, da produção de lixo e do esquecimento que marcam nossa cultura. Então, sobre isso, para essa questão de o que lembrar e esquecer,
é que nós vamos começar o debate do 11 de setembro, né, o memorial que foi construído, num discurso de guerra ao terror, ou um discurso que os Estados Unidos, né, foi atacado, foi sendo vitimizado, sendo que a gente, se retomarmos a história, o mocinho vira vilão, no sentido que na própria Guerra Fria, quem ajudava a financiar, né, as guerrilhas e outras guerras civis era o próprio Estados Unidos. Então, às vezes, tem esse discurso, nós somos vítimas, mas se você aprofundar mesmo as causas, não que justifique o que foi feito, mas também não é tão inocente desse processo. Então, esse paradoxo de esquecimento e memória tem essa questão da prática dos monumentos e memoriais. A gente sabe que o memorial surge justamente para você resguardar ou preservar uma memória, né, de um fato, acontecimento, e assim por diante. Então, durante algum tempo, o Monumento de Berlim, Memorial de Nova York, serviria como um grande ponto turístico, mas o que pode garantir a sua longevidade na mente popular quando houver desaparecido o surto de expansão da memória? Ou seja, nós vamos ver durante o texto que o Memorial de Berlim, todos os memoriais na Alemanha que estão ligados ao nazismo, ao Terceiro Reich, à questão dos judeus, ela tem uma memória histórica por trás que justifique. E o autor alerta que, às vezes, o Memorial 11 de Setembro, ele já faz 20 anos, quem garante que daqui a 50 anos vai estar ligado a isso, se não vai ligado somente a um ponto turístico qualquer? Então, por diversas razões, as discussões sobre o Memorial de 11 de Setembro têm recorrido, vez por outra, sobre o Memorial de Berlim. E aí ele não ficou surpreso quando pediram para comparar o local do World Trade Center com os projetos de memorial dos judeus assassinados na Europa, em Berlim. E ele fala que a reação dele foi negativa no primeiro momento. Por quê? Porque o Monumento de Berlim foi erigido pelos descendentes para comemorar as vítimas dos crimes dos nazismos contra a humanidade, que deram origem de 48 sobre o genocídio e mais tarde impulsionaram esse grande discurso transnacional sobre os direitos humanos de nossa época. Foi por isso que o debate na Alemanha, né, a parte da sua importância nacional, teve essa questão de poderosa repercussão internacional, que também está contida nessa dimensão europeia do nome de monumento. Então, mais do que erguer o monumento, tinha essa questão de reconhecimento da Alemanha contra os crimes cometidos. Será que o 11 de setembro também é esse reconhecimento dos Estados Unidos contra os crimes que ele cometeu a outros povos? É isso que quer deixar nas entrelinhas também. O Mahamal, ao lado do judeu judaico de Berlim, tornou-se um ponto de referência internacional, né? Não só para Nova York, mas qualquer projeto memorial, qualquer parte do planeta. Foi por isso que ele escreveu que, como as viagens transnacionais do discurso do Holocausto e das práticas de memória. Então, em contraste à memorialização do 11 de setembro, tem se concentrado cada vez mais na política nacional relacionada com a permanente guerra ao terrorismo e as necessidades particulares das famílias das vítimas de celebrar seus mortos. Então, o Russo chama atenção justamente por isso, porque enquanto o Berlim tem essa prática internacional de reconhecimento da Alemanha contra os judeus, os Estados Unidos, ao contrário, ele é somente atrelado à sua própria casa, ao seu próprio país, à sua própria política nacional, um discurso de guerra ao terrorismo e relembrança dos seus mortos. Sim? E aí o autor, né, coloca que o Memorial de Berlim tem mais a ver com o reconhecimento da história alemã perante o mundo. O Memorial de Nova York tem mais a ver também com... está mais ligado à política atual, né? Isso. Eu trabalho com públicos bem diferentes. Na Alemanha, o Monumento de Berlim ele funciona a nível cívico nacional e indiretamente atinge as famílias das vítimas. E o Memorial de Nova York é o contrário, que nesse nível pessoal e familiar, embora que essa separação entre íntimo e político permaneça de forma difusa. O que, como você falou, o Memorial de Berlim tem a ver com o reconhecimento da história alemã perante o mundo, né, no sentido de compromisso nacional com a memória popular. Já o Memorial de Nova York tem a ver com a política atual e com lembranças particulares que estão em franco conflito. E aí, qual que é a diferença que ele coloca, que é às vezes a questão-chave, né, do público de Berlim e de Nova York? É a questão das temporalidades, ou seja, a questão do tempo.
Então, o Monumento de Berlim ele foi erigido depois de 50 anos depois do Holocausto. E o de Nova York, quase que 5 anos depois, já começa a pensar-se na eleição desse memorial. Tem interesses opostos, irreconciliáveis de famílias, de políticos, de empresas, de superintendências, de ideologias. Então, isso tudo entra em jogo nessa memorialização. O Hal Foster, né, faz um trocadilho do World Trade Center, né, que é o Centro Mundial do Comércio, com World Trauma Center, ou seja, o Mundial da Trauma. E que só, por um breve momento, por esse World Trauma Center, faz com que os países se solidarizem com eles, tenham empatia com Nova York. E antes que o 11 de setembro se tornasse o símbolo de política nacional de exploração do trauma, da disseminação do medo e da mal conduzida guerra ao terrorismo. Então, a gente sabe que, historicamente, né, a partir do discurso de guerra ao terrorismo, acaba que legitima depois o próprio genocídio na parte asiática, com esse discurso de guerra ao terror. A questão interessante é que a necessidade de arquivar e documentar é outro aspecto importante dos debates públicos em torno dos dois memoriais. Então, na Alemanha, a questão era o reconhecimento político de crimes contra a humanidade e a incorporação desse reconhecimento na identidade nacional depois da unificação da Alemanha. Por isso é significativo que um centro de documentação histórica do Holocausto tenha sido acrescentado ao projeto original, né, de Erzman e Serra, para o monumento, coisa que a gente não vê no Monumento de Nova York. Voltando à questão de história e memória, para o autor, história e memória relacionam-se de maneira diferente nas duas cidades. Então, Berlim é uma metrópole repleta de monumentos de grande significação histórica. Já Nova York não é que não tenha monumentos, eles têm memoriais, mas a questão é que raramente os nova-iorquinos, né, lembram dos memoriais da cidade. Então, a história e a memória têm uma ligação política, comemoração de Berlim, ficam muito separados de Nova York. Talvez seja a função, né, da temporalidade, como foi dito antes, o 11 de setembro de 2001 ainda seja perto demais para eles e muito vivos na memória para permitir uma reflexão histórica mais ampla. Então, o próximo texto, ele é do Silvio Marcos de Souza Correia, e tem como título História, Memória e Comemorações em torno do genocídio e do passado colonial no Sudoeste Africano. Então, Correia, ele é doutor pela Universidade da Alemanha, ele é professor associado no Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História Global e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da mesma universidade. Suas pesquisas mais recentes tratam de ciência, império, colonialismo e da história visual do colonialismo. Então, o artigo, ele tem como base a nova historiografia alemã. Então, ele trata de algumas formas de compartilhar a experiência, né, do dever de memória e do reescrever da história no que tange ao genocídio durante a guerra colonial no Sudoeste Africano. Então, a revisão da historiografia e a reescrita da história alemã trazem questões sobre a tensão entre passado e futuro, que remete a algumas ideias de Koselleck, que é um historiador alemão do pós-guerra, sobre a relação entre campo de experiência e horizonte de expectativas. Então, o Koselleck descreve os tipos de escrita, né, em seus respectivos tempos. Em história anotada, que ela é de curta duração e foi escrita pelos vencedores. A história cumulativa, que permite certo distanciamento crítico em relação à anterior, e está mais suscetível à subjetividade de quem viveu a experiência. E a história reescrita, um século depois do acontecido e que se aproximou dos vencidos. Na Alemanha, os historiadores alemães passaram a reescrever a história do colonialismo. Então, um grupo de historiadores namibianos propõe a revisão da própria história, que estava esquecida. Dessa forma, o genocídio dos Herero, que é esse grupo que habitava na Namíbia, saiu do esquecimento, a partir dessa reescrita e revisão da própria história. Então, a polêmica do genocídio dos Herero como trauma nacional implica no reconhecimento e em nacionalizar a experiência histórica de uma minoria étnica.
para contextualizar um pouco a questão do genocídio, entre 1904 e 1908, a região onde fica Namíbia, no sudoeste da África, ela foi palco de um genocídio. Então, o então Império Alemão exterminou os povos Herero e Nama. Então, para a historiografia, a ordem de extermínio do general Trota, de 2 de outubro de 1904, passou a ser a chave documental do genocídio. Calcula-se que cerca de 70 mil pessoas foram mortas entre os Herero, ou seja, cerca de 80% da população. Em torno de 14 mil soldados alemães participaram da guerra, dos quais 1.500 morreram em combate ou de doenças como o tifo. Ainda em 1904, os nanas se rebelaram contra o domínio colonial alemão. Então, um destino não tão diferente aos dos Herero foi sentenciado sob as ordens do mesmo general Trota. Então, calcula-se também que 10 mil o número de mortos entre os anos de 1904 e 1908, 50% da população nana. Atualmente, a população nacional do Namíbia é composta por grupos de origem europeia, alemão e inglês ou sul-africana, e por vários grupos de origem africana, Ovambo, Nana, Herero, San e Tswana, entre outros, além de um grupo expressivo de mestiços de origem africana ou afro-europeia. O grupo Ovambo, ele é majoritário, representando 50% da população total, de 2 milhões. Os grupos Herero e Nana perfazem, respectivamente, 7% e 5% da população total. A população branca de origem alemã inglesa ou africana representa em torno de 5% da população do país. Então, desde a sua independência, em 1990, o governo da Namíbia tem dificuldades em representar com equidade os vários grupos étnicos que compõem a sociedade nacional, tampouco em atender suas reivindicações no que concerne às reparações do passado. Isso dificulta também o reconhecimento do genocídio como um trauma nacional. Então, os 2 processos jurídicos que foram abertos nos Estados Unidos contra instituições alemãs acusadas de tirar proveito do genocídio durante a Guerra Colonial e o diálogo aberto em Genebra pelo Comissário dos Direitos Humanos das Nações Unidas abalaram as relações diplomáticas entre Alemanha e Namíbia. Por sua vez, o presidente da Namíbia afirmou que tais iniciativas eram dos representantes dos Herero e não dos representantes oficiais da Namíbia. Aqui cabe destacar que, em maio de 2021, a Alemanha reconhece que cometeu o genocídio na Namíbia contra as populações das etnias Herreros e Namas. Reginaldo? Sim. Aqui eu prefiro falar que eles já reconheceram, né? Foi escrito em 2011, então eu não tinha esse reconhecimento, porque fica até contraditório, por exemplo, como é que ele reconhece os judeus e não reconheceu esse genocídio que foi no início do século, né? Dá a impressão de até contradição, e sendo que não, ele também reconhece essa parte. Claro, né? Comparação esdrúxula. Mas uma pessoa cometeu um erro, e ela mesmo se reconhece nesse erro, olha, eu errei mesmo, eu fui miserável, eu cometi vários erros. Realmente, você errou, pisou na bola, mas acaba que você quase que se compadece da pessoa porque ela teve a coragem de reconhecer os próprios erros. E parece que os Estados Unidos é aquela criança berreta, não, eu não fiz nada não, eu sou inocente, né? E faz todo o escarcéu, sendo que a pessoa fez tudo errado. Pois é. Então, assim, a postura da Alemanha e dos Estados Unidos, nesse ponto, muito distintas, né? Porque a Alemanha reconhece, né, tipo, meia-culpa, e cabe que as pessoas se solidarizam, ou seja, realmente, você errou feio, fez coisas muito, muito erradas, mas você teve a coragem de reconhecer e, às vezes, até a própria política atual, até mesmo de reverter aquilo que fez no passado. E os Estados Unidos, não, sempre são os bons, os mocinhos, os lindos, maravilhosos, nunca fez nada de errado, sendo que não. Isso mesmo. Então, em relação aos ritos de comemoração e locais de memória, o autor coloca que o conhecimento marcante para uma coletividade é geralmente compartilhado pelos seus membros, né? Que compartilhar uma experiência é o que lhe confere um caráter social. A memória de um acontecimento não se faz apenas pela experiência vivida, mas pelas formas de compartilhar tal conhecimento. A memória coletiva de um acontecimento não é a soma de memórias
individuais sobre ele. Para a organização e a atualização da memória coletiva, desempenham importante função os ritos de comemoração de um acontecimento. Então, para Koselleck, toda comunidade humana dispõe de um espaço de experiência vivida, a partir da qual as pessoas agem e na qual o que passou se faz presente pela memória ou pela história e pelos rituais de comemoração de uma experiência pretérita. Da mesma forma, as pessoas comungam em horizonte de expectativa, em função da qual elas também se orientam. Então, as lembranças ou o esquecimento de uma experiência passada condicionam o horizonte de expectativa. Então, ainda de acordo com Koselleck, o tempo histórico ele é produzido pela distância criada entre o campo de experiência de um lado e o horizonte de expectativas de outro. Então, ele é gerado por essa tensão entre os dois lados. Então, é essa tensão que o regime da historicidade propõe esclarecer. Então, os sobreviventes do genocídio, eles se reuniram publicamente pela primeira vez em torno do túmulo do líder, Samuel Marrero Ocarranga, que faleceu no exílio em 14 de março de 1923. Então, desde então, a comemoração ocorre anualmente e constitui dos mais importantes ritos da atualização da memória coletiva do Herreiro. Essa comemoração favoreceu o trabalho de construção dessa memória coletiva. Então, simbolicamente, o túmulo do líder do herreiro serve como catalisador no sentimento de pertencimento dos membros daquela comunidade. O autor coloca também que uma identificação mais política do que étnica pode também favorecer uma transferência, uma apropriação da experiência passada pelas novas gerações. A memória de uma experiência passada pode ser, assim, compartilhada por membros de outros grupos. A ressignificação de um acontecimento torna, às vezes, a comemoração de um grupo étnico em data regional ou mesmo nacional. Então, a memória ela pode, sim, reproduzir uma visão do passado compartilhada, coletiva, e que nem todos os membros partilham dela. Então, dessa forma, a memória é uma construção que pode ser transmitida para gerações seguintes. O caso do genocídio, ocorrido na antiga colônia alemã do Sudeste Africano durante a Guerra Colonial, pode ser emblemático da relação entre memória, história e experiência. Então, em relação ao genocídio, o autor distingue a experiência vivida e as formas de lembrar a experiência pretérita. A partir da década de 1920, os sobreviventes dos grupos Herreiro e Nana, e posteriormente seus descendentes, passaram a comemorar acontecimentos alusivos às suas respectivas experiências. Também os alemães e seus descendentes tinham seus traumas para rememorar. Essas três minorias étnicas da Namíbia atualmente comemoram, desde o início do mandato sul-africano até hoje, datas especiais para suas respectivas comunidades. Então, o autor ele expõe que um acontecimento ele pode ser revestido de múltiplos sentidos. No caso do genocídio, a experiência ela é registrada na memória dos sobreviventes. E pela história ou pela tradição oral, as novas gerações são inteiradas do acontecido, mas também da leitura simbólica de certas paisagens ou pelas comemorações ou ainda os lugares de memória. Então, cada etnia, alemã, herreiro e os nanas, comemoram dias específicos. Então, as três comemorações alusivas a três acontecimentos que extrapolam a simples homenagem aos antepassados mortos durante a guerra em diferentes locais do território nacional, pois servem à identidade dos descendentes de cada grupo e à atualização das suas memórias coletivas. Já que o grupo pensa um passado a partir de um presente e, ao mesmo tempo, pensando no futuro, é o passado como uma forma de transmissão de significações e tradições que se ligam à centralidade cultural, essa centralidade que gera o pertencimento entre os membros de um grupo, e que compartilha sentimentos e representações. Em relação à descolonização da memória e da história, assim como o centenário do genocídio do Herreiro,
outras celebrações se inscrevem no processo de descolonização da memória e da história na atual Namíbia, ou seja, valorizando, né, outras histórias, memórias e identidades. Então, isso tem suscitado um debate sobre o dever de memória e o direito ao esquecimento naquele país. Da mesma forma, a nova onda de monumentos e memoriais tem demonstrado o quanto sociedades pós-coloniais buscam tratar seus traumas, né, no campo simbólico. Então, existe essa colisão, né, entre o interesse coletivo, de um lado, e o individual, de outro. Como a escrita da história, a memorialização opera também com experiências passadas. A distinção entre ambas é, todavia, necessária. A memória é a lembrança de uma experiência vivida, presente e aberta a transformações sucessivas, geralmente inconscientes para as pessoas. A memória é suscetível a períodos de longa latência, mas ela pode, né, ser despertada a qualquer momento. Se ela tende ao absoluto, sacralizando a lembrança, a história é sempre relativa, né, implicando crítica e análise. A memória, ela reproduz uma visão do passado compartilhada, coletiva, que nem todos os membros do grupo partilham e vivenciaram. Aqui o autor deixa bem clara essa distinção, né, memória e história, e o André Hussein, ele faz essa reconciliação. Exatamente. Diferente da memória, é a relação da história com a experiência pretérita. A história é uma construção sempre problemática e incompleta do que já não é mais, mas que deixou vestígios. São esses vestígios, discursivos ou não, que permitem o discernimento dos acontecimentos. Também, a maneira de articular os acontecimentos anteriores e ulteriores difere a história da memória. Com base nos vestígios, o historiador elabora um enredo do que aconteceu, integrando os acontecimentos num conjunto explicativo coerente. Então, eu trouxe o que o autor Maurice Halbisband coloca sobre a memória. A memória é uma sequência de acontecimentos, não tem mais suporte em um grupo. O único meio de salvar as lembranças é fixá-las por escrito em uma narrativa, uma vez que as palavras e os pensamentos morrem, mas os escritos permanecem. Então, nesse sentido, a memória e a história podem até mesmo se opor, mas a independência que tem a reconstrução histórica de uma experiência pretérita da memória social não necessariamente redunda em oposição de ambas. A memória de grupos sociais pode auxiliar o trabalho do historiador. Além disso, né, ele coloca que a memória e a história podem cumprir uma função terapêutica em casos de experiências traumáticas. O autor coloca também que o dever da memória e a reescrita da história nem sempre tem uma conjuntura favorável para o seu exercício. Em alguns momentos ou em alguns lugares, as minorias étnicas enfrentam certas dificuldades para realizar suas comemorações ou outras formas de cultuar a memória coletiva. O culto à memória de uma minoria étnica pode provocar sanções dos demais grupos minoritários ou dos grupos majoritários, principalmente quando esses grupos também compartilham a mesma experiência ou outra similar. Como exemplo, nós podemos trazer algumas manifestações na Namíbia, né, que foi em prol do reconhecimento do genocídio colonial e que provocaram embaraços diplomáticos nos países. O processo de descolonização da memória tem também fomentado ações públicas, como a substituição de nomes de ruas e retiradas ou derrubadas de monumentos e a inauguração de novos monumentos, memoriais e museus. Isso se dá também pelo fato da frequente reconstrução da memória, né, de acordo com os interesses políticos, econômicos ou ideológicos do presente. Na Namíbia, algumas ruas e avenidas tiveram seus nomes alterados. Então, essa mudança de nomes também foi parte do processo de namibialização, pós-independência. Então, esse processo de descolonização, ele passa a valorizar outras histórias, outras identidades. Como exemplo, pela disputa por espaços de memória, o autor traz um comentário da professora Elizabeth, diante do Memorial Naval, criado em 1908 em homenagem aos soldados alemães mortos. E é um exemplo de leitura a contrapelo desses lugares de memória.
Então, ela coloca: esse memorial é uma homenagem aos soldados alemães que iniciaram o genocídio. Eles mataram muita gente, eles acabaram com 75% do povo herreiro, mas aparecem como heróis. Por que não temos ainda um monumento para lembrar as vítimas? Esse monumento é um signo da destruição, da desumanidade sofrida por um povo negro deste país. Então, com isso, as homenagens, elas não são somente simbólicas, elas também ocupam espaços com propósitos políticos reais de tentar impor o poder de certos grupos. E tem a ver com a discussão também que no início do texto ele coloca dos 3 momentos de história, né, que é a história do vencedor e depois de um século, aí você tem a história dos vencidos. Então, nós estamos nesse movimento de reescrita da história, ou seja, de não só olhar o do vencedor, do herói, mas olhar também as minorias e olhar também aqueles que sofreram o genocídio. A gente viu durante o texto a comemoração de 3 povos, 3 etnias, seja o povo alemão, seja o herreiro, seja os nama, que vê nesse genocídio 3 símbolos diferentes, né? Ambos ligados ao genocídio, e essa mudança, um pouco dessa inversão, de não só olhar de quem venceu, mas também de quem sofreu o genocídio. Agora vamos encaminhar para as considerações finais. Esses 2 textos, no fundo, a memória também pode estar inserida nessas questões de política de memória nacional ou transnacional. E ambos os textos falam de monumentos ou das monumentalizações, ou seja, como que o genocídio, seja do Berlim, Estados Unidos ou o Sudoeste africano, cria-se memoriais que chamam espaços públicos, mas de significar memórias completamente diferentes. Eu tinha colocado também uma outra questão, quando lá no final, acho que no último slide que fala do dever de memória, eu coloquei que a gente pode destacar também a importância e a necessidade de elaborar políticas que busquem criar e manter espaços de memória, que ajudem a construir e alimentar uma memória coletiva, que questione essas versões que estão instituídas, chamam de memória oficial. Então, vamos encaminhando aqui para nossas considerações finais. O autor coloca que o genocídio dos herreiros foi o primeiro do século XX. Ele se inscreve numa série de outros, de armênios, de judeus e dos tutsis, ocorridos entre 1904 e 1999. Certas comemorações ressignificam o acontecimento no intuito de atualizar o passado, mesmo na impossibilidade de vivenciar a experiência original. A história tem a vantagem de discernir as mudanças na memória coletiva. Ela permite sua reconstrução no tempo, não o passado tal como se passou, mas suas reutilizações permanentes, seus usos e abusos, suas marcas impregnadas no tempo presente. Então, a memória de genocídio pode servir às minorias étnicas, né, para reivindicar melhor visibilidade no contexto pós-colonial. Mas o dever da memória é um imperativo, né, que interpela os historiadores e não se pode confundi-los com guardiões da memória. Ao historiador, segundo Corrêa, cabe a função talvez desmedida de transmitir um conhecimento apropriado, verificado dessa população de mortos. Apesar das dificuldades e implicações, né, abandonar essa pretensão seria deixar o campo livre para todo tipo de revisionismo e falsificações do passado. Segundo o autor também, solidários ao dever de memória, os historiadores podem contribuir para a reescrita da história nacional. Ao mesmo tempo, a descolonização da memória e da história nacional suscita novos debates, polêmicas e mesmo conflitos na sociedade contemporânea. A retirada de monumentos, a substituição de nomes de avenidas, ruas ou praças e a inauguração de novos memoriais, placas comemorativas e museus contribuem para um melhor diálogo entre todos os grupos sociais ou étnicos envolvidos na atualização da memória coletiva ou da escrita da história nacional. Nós podemos destacar, então, a importância, né, e a necessidade de se elaborar políticas, né, que busquem criar e manter espaços de memória, né, que ajudem a construir e alimentar essa memória coletiva. E essa memória coletiva que questione as versões instituídas como uma memória oficial. Nós temos um exemplo nas últimas discussões, a própria estátua do Borba Gato que foi queimada,
suscitou essa questão de por que se erigiu uma estátua para o colonizador bandeirante que matava índios. Mas isso foi um debate atual. Não justifica a depredação, mas justamente essa dinâmica de descolonização da memória, como foi dito no texto, é justamente essa questão de como a memória também ela é viva, no sentido de você também trazer novos embates, novos diálogos, novas questões que não foram postas anteriormente. Esse texto serve de subsídio também para refletir sobre essas questões de novas memórias e novos olhares sobre as memórias instituídas. Aqui nós temos nossas referências e nosso muito obrigado.